Meu nome é Ana Virgínia da Luz Polo. O meu projeto é sobre os medicamentos mais utilizados atualmente no tratamento do vitiligo e seus princípios ativos. Fui orientada pela professora Mariluza Zucco Lisson e minha co-orientadora foi a Jaqueline Broqueto Soldater. Muitas pessoas conhecem essa doença, mas não sabem como ela se desenvolve e se existe uma cura ou um tratamento. Essa pesquisa nos proporciona conhecer sobre a doença, os medicamentos usados e ajuda para que futuramente possa se sugerir a produção de uma pomada mais eficaz e de baixo custo para o tratamento da doença. Este projeto tem como benefício a compreensão da população sobre a doença, que ela tem um tratamento, mas não tem uma cura. O problema da minha pesquisa é quais os medicamentos mais utilizados atualmente no tratamento do vitiligo e seus princípios ativos. Segundo a doutora Pimentel, o vitiligo atinge a pigmentação da pele. Ele causa manchas claras e pode desencadear doenças autoimunes, como diabetes, alterações na tireoide. Pimentel sugere que 1% da população, e em 30% dos casos, existe um histórico familiar. Mas, se a pessoa que desenvolver a doença, únicos sintomas são manchas brancas. Essa doença se torna importante pelo fato de que muitas pessoas não sabem se podem desenvolver ela ou se existe uma forma de cura ou ainda se pode ser amenizada, tratada. Meus objetivos em geral é conhecer o principal medicamento utilizado no tratamento da doença e compreender a sua forma de atuação e eficácia deles. Em específico, compreender como é a doença, suas causas, transmissões, prevenção, investigar sobre a incidência na cidade de São Marcos, conhecer a opinião da população sobre a doença e propor algo natural contendo os princípios ativos utilizados no tratamento. A escolha do tratamento depende da extensão da doença, cor da pele ou do paciente e seu estado psicológico. Existem várias teorias que tentam explicar essa doença e ainda estão sendo estudadas, por isso seu tratamento é intrigante. Berkel afirma que o vitiligo não tem uma cura, porém áreas afetadas podem ser cobertas por corantes. Para isso é necessário o uso de protetor solar, para evitar queimaduras solares e não agravar a doença. Existem algumas opções terapêuticas desenvolvidas para o tratamento da doença. O corticoterapia tópica, que é uma classe de medicamentos de ação anti-inflamatória e imunossupressora, imunomoduladores tópicos, que eles atuam seletivamente sobre as substâncias que desencadeiam a doença e não provocam os efeitos colaterais verificados com o uso de corticoide tópico. A fototerapia com psoraleno ultravioleta A, quando psoralenos são substâncias naturais que interagem com a luz, promovendo efeitos biológicos. Um estudo para o tratamento da sua repigmentação foi o uso da planta Piper nigrum L, conhecida popularmente como pimenta do reino. Ela foi testada em ratos e se observou o aumento de melanócitos. Em 8 dias, houve aumento de 800%. A minha pesquisa foi classificada da seguinte maneira: quanto à natureza, é aplicada; quanto aos objetivos, exploratória; quanto aos procedimentos de pesquisa, bibliográfica ou pesquisação; quanto à abordagem, qualitativa. Foi feita também uma entrevista com a doutora Luciane Balardim, dermatologista. Obtive como resultado que os principais medicamentos utilizados no tratamento são pomadas ou cremes à base de corticoides ou pomadas sem corticoides, que são os imunomoduladores tópicos. A única diferença da pele normal para quem tem o vitiligo é a ausência de melanina e dos melanócitos, que são as células que produzem a melanina, e é uma pele que queima mais fácil no sol. E existem duas teorias para a causa da doença, a autoimune e a neurogênica. A doença não é transmissível, 50% dos casos iniciam entre 10 a 30 anos e tem uma base genética. Se a pessoa for filha ou filha de uma pessoa com a doença, a chance de ter também é de 10%. Para prevenir, o bom é ter bom hábito de saúde e uma alimentação saudável. Os princípios ativos utilizados nos medicamentos são os corticoides tópicos e imunomoduladores,
no caso Tracholimos e Psoralemos. Foi feito também um questionário com a população de São Marcos, onde o link foi postado em todas as redes sociais, e a maioria das respostas foram de adultos entre 40 e 49 anos, seguido de jovens entre 12 e 19 anos. Mais da metade dos entrevistados sabem o que é esta doença, pelo fato dela estar cada vez mais em evidência por causa da mídia, o que causa curiosidade, porém algumas pessoas ainda não sabem do que se trata. Quase a metade dos entrevistados não conhecem alguém com essa doença, mas mais da metade dos entrevistados conhecem, tanto portadores da doença na própria cidade quanto famosos. Mais da metade dos entrevistados acreditam que essa doença tem um tratamento e estão corretos. Segundo Kantortsi, muitas teorias tentam explicar a doença e por isso várias são as propostas de tratamento que vão de uso de esteroides, fotoquimioterapia, terapia tópica, micropigmentação e até terapia cirúrgica. A maioria das pessoas entrevistadas acreditam que essa doença não tem uma cura. Segundo Berko, ainda não se conhece cura para o vitiligo. Áreas pouco afetadas podem ser camufladas com corantes, onde o uso de protetores solares é fundamental para evitar o agravo da doença por queimaduras solares. Mais da metade dos entrevistados acreditam que uma pessoa que tem a doença sofre com efeitos psicológicos e bullying. Estão corretos, pois antelo, visto os prejuízos emocionais e sociais que são gerados devido à doença, o vitiligo é uma das dermatoses que possui efeitos psicológicos mais devastadores. A maioria dos entrevistados acreditam que essa doença é caracterizada pelo surgimento de manchas e áreas da pele, e que ele não causa nenhum prejuízo à saúde ou incapacidade física. Posso afirmar que estão corretos, pois, segundo Silva, o vitiligo é uma dermatose que não leva à incapacidade funcional, mas causa grande impacto psicossocicultural. Bom, todos os meus objetivos foram alcançados. Os principais medicamentos utilizados são os corticoides tópicos, imunomoduladores tópicos, psoralenos tópicos, como óleo de bergamota, cosméticos para camuflagem ou autobronzeadores, laser e microenxertos de pele. Uma parte dos meus objetivos foram alcançadas através de um formulário do Google Forms e a entrevista com a dermatologista. E aqui estão algumas referências.